Já imaginou que sonho trabalhar, morar e frequentar sempre os parques da Disney? Eu já vivi isso e te conto tudo agora, aqui nesse vídeo. Bora? Bem-vindos ao canal de Férias em Orlando. É sempre um grande prazer, uma grande alegria receber vocês aqui. O vídeo de hoje foi o mais pedido lá no Instagram. Se você ainda não segue, passa lá, acompanha a gente, porque sempre tem muitas dicas e informações. Aproveita também, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreva, toque no sininho para você receber notificação, porque sempre tem novidade. Não esquece também de deixar aquele joinha, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Hoje eu estou aqui então para contar sobre a minha experiência como funcionária Disney. Como tem muita coisa para contar, eu resolvi falar a partir de algumas perguntas que vocês deixaram lá no Instagram alguns dias atrás. Bem, para começar, eu fiz o meu programa entre 2006 e 2007, eu tinha 19 anos na época, e a minha função era costuming. A gente pode sim escolher, mas lembrando que a gente coloca ali qual é a nossa primeira opção e também uma segunda opção. Essa era de fato a minha primeira opção. Muita gente prefere trabalhar nas atrações, trabalhar nas lojas, restaurantes com contato com o público, mas alguma coisa nessa função me chamou a atenção. E uma delas, confesso também, que era a quantidade de pessoas muito menor, então com certeza tinha uma chance maior, e aí eu resolvi arriscar. Afinal, de qualquer forma, eu estaria na Disney, estaria em Orlando. O fato é que, quando eu comecei o treinamento, já não tinha tantas pessoas, e todos os meus colegas falavam que se encontravam nos treinamentos, que conheceram várias pessoas nos treinamentos, vários jovens, pessoas da nossa faixa etária. E eu não. O meu treinamento foi com uma senhora e além de mim tinha mais um casal de senhores que estavam entrando para trabalhar também no costuming. Então foi um começo assim um pouquinho mais difícil. Até pensei em pedir para mudar de área, fazer essa tentativa, porque alguém me informou que tinha alguma possibilidade, tinha que trazer lá uma boa justificativa para isso, mas enfim, logo depois do treinamento prático, quando eu fui de fato para o meu local de trabalho, apesar de chegar lá e encontrar pouquíssimas pessoas da minha faixa etária, eu já fui muito bem recebida e muito acolhida. Isso porque a equipe era relativamente pequena, então tinha algumas pessoas ali da Costa Rica, do Haiti, do Panamá, alguns latino-americanos, como dizem, muito animados e que me tratavam, assim, muito bem. Além de mim, depois também eu conheci mais duas pessoas que trabalhavam lá, apesar de que era em horário diferente, mas a gente às vezes acabava se encontrando, que era a Thaís e a Giovana, e eu ainda tenho contato com elas até hoje, são muitas lembranças. E ainda tinha também uma chinesa e um argentino. E a gente acabou fazendo bastante amizade, fora que todo mundo era bem unido por ali. A gente trabalhava meio que num universo à parte, a gente ficava no backstage, então assim, por detrás das câmeras, né, nos bastidores do Magic Kingdom. Então, a gente vivia aquilo ali e era uma delícia. O que faz um costuming? Existem alguns tipos diferentes. Tem aqueles que cuidam dos uniformes dos funcionários, afinal, todo funcionário usa uniforme. Tem aqueles também que cuidam dos trajes dos personagens, além daqueles que trabalham também nas paradas, e esse era justamente o meu departamento, então eu fiquei assim muito apaixonada. Isso porque eu convivia todos os dias com muitos personagens e também um universo muito de fantasia. A gente organizava tudo para que a parada pudesse acontecer. You know what they say, dreams are better when you share them. Antes de seguir contando sobre as tantas outras coisas, vou falar só mais um pouquinho sobre o meu trabalho como costuming, porque sempre perguntam o que de fato eu fazia. E o fato é que eram muitas atividades que a gente tinha para fazer ali para aquela parada pudesse acontecer. Então a gente recebia peças, acessórios, tinha que limpar, organizar, arrumar as fantasias, porque percebam que o Mickey, ele usa fantasia. Sim, às vezes ele está de mágico, às vezes ele está de feiticeiro, às vezes ele está com roupa de gala. Então, todos os dias, quando a gente chegava, a gente se encontrava no túnel e lá, na nossa sala do costuming, a gente recebia cada um cartão. Esse cartão tinha ali uma letra que representava uma série de atividades que a gente tinha para fazer. Então, a gente nunca fazia exatamente a mesma coisa todos os dias.
Hoje eu fazia o cartão da letra F, amanhã da letra G, e depois até poderia repetir o da letra G, mas voltava para a letra A, enfim. A gente não tinha uma rotina monótona, a gente acabava fazendo bastante coisa diferente o tempo todo. De modo geral, a gente tinha que ver qual era a nossa providência antes da parada, no sentido de organização, se tinha que limpar algum calçado, providenciar algum acessório, separar alguma roupa, alguma fantasia. Também verificar quais personagens a gente iria colocar no seu carro alegórico ou nas suas devidas posições para sair para o desfile. Também qual personagem a gente ajudaria no retorno do desfile, porque eles chegam bem cansados, né? Eles dançam o tempo todo da parada, então chegam bastante ofegantes ali no final, então a gente vai prestar uma assistência. E depois disso, quando os personagens já estavam dispensados, a gente seguia com a organização pós-parada, para deixar as coisas já em andamento para o dia seguinte e mandar as fantasias, roupas para a lavanderia. Um dos cartões que eu mais gostava de pegar e que, coincidência ou não, eu sempre pegava, era o mais frequente para mim, era o seguinte: tinha que ir lá aquela primeira parte de organização de algumas coisas, que ok, não me lembro exatamente o que era, e na sequência eu tinha que deixar já arrumados os vestidos das princesas, da Bela, da Ariel, da Cinderela. Então eu já deixava eles todo com a armação, todos devidamente colocados no lugar, e elas chegavam já praticamente prontas, faltando colocar o vestido, e eu ajudava elas a fazer isso. Depois, nesse mesmo cartão que eu tanto gostava, a sequência dizia que eu tinha que ajudar a fada madrinha. Então eu entrava com ela em um carrinho para que pudesse acomodá-la no seu carro alegórico bem lá no alto. E algumas vezes também eu ajudava a Fera a subir no carro alegórico, às vezes eu ficava ali ajudando o Mickey e o Donald ou Jiminy Cricket, mas o que eu mais gostava era desse, que primeiro eu vestia as princesas, depois eu ia ajudar a fada madrinha. E aí, terminando a parada, eu tinha que tirar a roupa dos príncipes. E depois disso, nesse dia, era um dia que eu partia para a lavanderia, que no começo eu ficava meio desanimada porque eu não voltava ali para o nosso QG, para o nosso quartel-general do costume, e sim, eu ia para a lavanderia com só mais um cast member. Mas era um trabalho, assim, também super tranquilo, e depois, no fim do dia, assim, eu reencontrava meus colegas. Ah, sim, uma coisa que eu acabei não deixando muito claro. Eu falei no começo que a gente se encontrava lá no túnel para cada um pegar o seu cartão, e aí de lá a gente seguia numa van, num carrinho de golfe, num caminhãozinho, alguns dos automóveis que a gente tinha disponível ali para o nosso setor, para um outro lugar. Pegava uma estradinha ali por dentro mesmo, por detrás do Magic Kingdom, e ia para um lugar que fica ali perto da Splash Mountain, mas nos bastidores. Me perguntam bastante também sobre o processo seletivo. Ele acontecia por meio da STB, uma agência de intercâmbio, e a gente não pagava nada para participar. Eu destaco isso porque geralmente o intercâmbio tem uma taxa, a gente paga um valor pelo intercâmbio, mas esse não. A condição na época, lembrem-se que eu fui em 2006, a condição era que a gente comprasse a passagem aérea com eles, nada mais justo. Então, primeiro tinha uma palestra explicativa com uma funcionária da Disney, e aí na sequência já tinha uma primeira entrevista. Se aprovado nessa primeira entrevista, a gente tinha que aguardar uma segunda entrevista, e essa com duas funcionárias da Disney que vinham lá de Orlando especialmente para isso. Então a entrevista era totalmente em inglês, elas de fato testavam o nosso inglês, perguntavam sobre a idade, sobre o curso que fazia na faculdade, por que tinha interesse em trabalhar na Disney. Outra coisa que elas observavam também era o Disney Look. Isso porque existe um código de vestimenta da Disney. Eu tenho ainda aqui o meu, e nele vem aqui falando todas as instruções de corte de cabelo, de cor dos cabelos, que precisam ser naturais, afinal você está fazendo parte de um elenco. Cast member é membro de elenco, então você precisa se enquadrar nos requisitos. Tatuagens à mostra não são aceitas, piercing, então elas também aproveitavam para verificar isso e para perguntar se a gente, de repente, se precisasse tirar um piercing que elas estivessem vendo ali no momento da entrevista, se a gente estava disposto a mudar isso enquanto estivesse trabalhando na Disney. Geralmente o pessoal já ia para a entrevista de barba tirada, de cabelo na cor natural, a gente já ia totalmente pronto para ser chamado. E aí eu lembro que o prazo para eles retornarem pra gente era final de setembro, e na época tocava muito aquela música Wake me up
when September ends. Então a gente falava muito sobre isso no nosso grupo do Orkut. Quanto aos requisitos daquela época, era ter 18 anos, falar inglês, estar cursando um curso superior, entre o segundo e o penúltimo semestre. O contrato era temporário, com data determinada para ida e para retorno. Então o visto era responsabilidade nossa, mas a Disney mandava uma carta para que facilitasse o processo e geralmente dava bem certo. A gente tinha, depois do tempo de trabalho, até um mês para ficar dentro do país, podia até passear, se divertir. Eu fui para Nova York com as minhas amigas por uma semana, e aí depois sim a gente tinha que sair do país, não podia mais continuar por lá, senão aí o status já seria ilegal. E apesar de eu ter jogado várias coisas fora, inclusive aquele meu chapeuzinho de graduate, ou seja, de ter concluído o programa, eu ainda tenho aqui os papéis do visto, alguns formulários, inclusive eu tenho aqui até quem assistiu ao vídeo sobre bagagem sabe do que se trata e, como eu falei, sempre fazem inspeção na minha mala. Hoje em dia a internet tá aí, fica muito fácil buscar qualquer tipo de informação, boa, ruim, verdadeira, falsa, mas na época a gente sabia muito das coisas por olhar cartazes, por conversar com outras pessoas. Não faz tanto tempo assim, mas era muito diferente essa questão da informação e da tecnologia. E aí eu soube do programa em um dia na sala de aula, que o professor fez a chamada e quando falou o nome de uma das minhas colegas de sala, e alguém da turma dela respondeu, foi pra Disney. Eu pensei, nossa, que legal! E aí uma outra pessoa complementou, ela foi trabalhar na Disney. E eu tinha também uma amiga de uma outra turma, estudava à noite, a Mari, e ela me contou nesses dias que ela estava para embarcar também para Orlando. E aí que eu fiquei com a vontade mais aguçada, porém eu tive que esperar o ano seguinte e aí sim eu apliquei. Quanto à moradia, sim, a gente mora na Disney, considerando que a gente está dentro do complexo da Disney. Porém, a gente não mora no parque, a gente mora em um condomínio. São alguns condomínios, na verdade, e estão acontecendo algumas mudanças. Daqui a um tempo deve ter um condomínio muito maior aí, conforme eu já vi algumas notícias rodando. Mas o que eu morei era o Vista Way, acho que o mais tradicional de todos. É também ali, acho que um dos mais antigos, então tinham outros bem mais modernos, ao lado do Outlet, mas o Vista Way era, assim, muito queridinho de bastante gente e eu amei morar lá. Lá dentro tem ônibus para os parques, na verdade a área de acesso dos cast members, também para os hotéis da Disney, afinal tem muita gente que trabalha nos hotéis e não nos parques, e também para o Walmart, que se eu não me engano saía uma vez por semana, às quintas-feiras, e tinha um horário fixo. Então a gente tinha que se organizar para o dia de fazer compra. É muito importante lembrar aqui que vários tipos de detalhes podem já não funcionar dessa forma. O intuito do vídeo não é assim trazer informações para quem vai tentar fazer o processo. Eu indico que de fato procurem pessoas que fizeram o programa mais recentemente e principalmente a empresa responsável. Os ônibus eram extremamente pontuais, os horários eram bem quebrados. Então, por exemplo, tinha um ônibus que saía às 6h37. Você pode apostar que 6h37 o motorista estava fechando a porta e acelerando. O que a gente mais via era brasileiro correndo atrás do ônibus. Eu morava no 2911. O meu predinho ficava bem perto do ponto de ônibus. Eu morava mais ou menos perto mesmo ali da entrada do condomínio. Então eu estava pertinho do ponto de ônibus, mas o ruim era que às vezes a gente acabava saindo muito em cima da hora. A moradia não era de graça, a gente pagava semanalmente. Isso porque a gente também recebia semanalmente. Então já vinha descontado do nosso paycheck semanal. O preço era variável de acordo com o condomínio e da quantidade de pessoas em cada casa. Geralmente era entre 4 e 6 pessoas. Onde eu morava eram 6 pessoas, 3 quartos, e por isso a gente pagava $69 por semana cada uma. Eu tinha muita vontade de morar com pessoas de outros países, porque existe essa possibilidade. Assim como tem brasileiros, tem pessoas de vários outros lugares, inclusive até o pessoal dos Estados Unidos, mesmo que está fazendo algum tipo de intercâmbio e mora nos condomínios. Porém, já no avião, eu conheci uma pessoa sentada na poltrona, assim, passando o corredor ao meu lado, que puxou assunto comigo. A gente começou a conversar. Na época, a gente fez camisetas para todo mundo que estava indo para lá e eu que fiquei responsável pelas camisetas. Então, ela puxou assunto comigo, o voo atrasou, teve problema, uma confusão. A gente ficou conversando
E aí a gente se deu super bem. E nessa de dar problema no voo, a gente perdeu o voo de conexão, que claro, é uma responsabilidade da companhia aérea, mas eram muitas pessoas e ficou a maior confusão. Então, chegando em Miami para remarcação, a gente foi fazer isso junto. Ela ficou bem brava lá no balcão da companhia aérea, porque só deixaram ela para um voo das 4 da tarde e ainda era de manhã. E eu que não falei nada, ia no mesmo voo que ela, porém na first class. E aí a gente acabou ficando bastante tempo junto e comentamos, nossa, a gente bem que podia morar junto, a gente podia tentar, porque tinha isso, né, de chegar lá, dependendo de quem te atendesse, você pedia, a gente pode morar junto, e às vezes dava certo, às vezes não, porque geralmente já estava tudo organizado previamente. Quando a gente chegou no VistaWay, que a gente descobriu que ia morar lá e inclusive morar juntas. E assim foi. Claro que a gente parou de se falar porque eu era muito organizada e ela não, então não rolou. Mas hoje em dia ela é minha amiga e a gente se fala todo dia. Sobre a experiência, não tem nenhum tipo de experiência que seja requerida. Se você nunca trabalhou, não tem problema. Pelo menos não tinha. Isso porque a gente recebe todo o treinamento específico. Primeiro, a gente participa do Traditions, que é todo mundo junto, a gente aprende mais sobre o Walt Disney, tanto o complexo quanto o próprio Walt Disney, e sobre várias coisas de segurança, de como funciona, enfim, uma série de coisas bem interessantes. Depois a gente tem aulas na Disney University para aprender mais sobre todo esse universo, e aí, por fim, os treinamentos específicos, que foi quando eu comentei com vocês no começo desse vídeo que eu comecei a desanimar um pouquinho, mas foi coisa rápida de pouquíssimos dias e logo tudo passou. O que era bem legal era poder comprar com desconto. A gente comprava um monte de coisa com desconto e depois a gente descobria que nem queria e acabava devolvendo. Principalmente na hora de arrumar as malas para voltar para o Brasil. E além dos descontos, tinha também uma loja para cast members exclusiva e outro que era um container, que tinha algumas coisas ali que tinham avarias, faltando peça, alguma coisa assim, mas que dava para garimpar umas coisas bem boas. Tinha uma mini, por exemplo, que ela ficava com a mãozinha assim do ladinho, segurando uma rosa. E na época custava $18 na loja. Mas lembre que a gente está falando de uma outra época, que mesmo com dólar mais baixo, era um valor relativamente alto. E nesse container eu consegui comprar por $1, porque ela não estava segurando a rosa. Estava faltando a rosa, mas ela com a mãozinha aqui, dava a impressão de que ela estava com a mão na cintura simplesmente. E eu acho que minha mãe tem até hoje. Esse vídeo já está enorme porque é muita coisa para contar. Eu adoro falar sobre esse assunto, quero trazer muitos detalhes. Então a gente vai parar por aqui e aguardar a segunda parte. Agradeço a companhia de vocês até aqui. Não esquece de ativar a notificação. Assim, quando a próxima parte estiver disponível, você já vai ser notificado e você vem correndo para assistir. Até o próximo!